Não chores, João, For the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed. He's already overcome. pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tem prevalecido. Ele já venceu. He's done it. Ele o fez. It's over, John. Está terminado, João. Oh, que coisa. He produced a beach. Ele produziu um alvejante. That sends sin on back to the greasy hands with his wisdom that defiled it. Que enviou o pecado de volta às mãos sujas que com sua sabedoria, a qual perverteu isto. The human being. O ser humano. Yes. Sim. But when John turned to look, mas quando João voltou para olhar, he saw a lamb. Ele viu um cordeiro. What a difference from a lion. Que diferença de um leão. He said the lion has prevailed. Ele disse, o leão tem prevalecido. See, again, I can use that there. Veja novamente, eu posso usar isso ali. God hiding in simplicity. Deus escondido em simplicidade. He said it is a lion. Ele disse, aí está um leão. That's the king of the beasts. Esse é o rei das bestas. The lion has prevailed. O leão tem prevalecido. The strongest thing there is a lion. A coisa mais forte que há é um leão. I've laid out in the jungles in Africa. Eu tenho me assentado nas selvas na África. And hear the giraffes squealing. E ouvindo as girafas gritando. And the great mighty elephant with his trunk in the air, wee, wee, wee. E o grande e poderoso elefante balançando sua tromba no ar. Wii, wii, wii. Capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Grande Criador, nós mais uma vez nos deleitamos em Sua palavra e sabemos que todas as coisas são nossas. Toda bênção física e espiritual já nos pertence. Estamos agradecidos pela revelação que também é nossa. O Senhor já deu e nós aceitamos o presente que o Senhor nos dá. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Passando por alto.
Muito bem, tudo é nosso. Não vamos deixar passar por alto aquilo que é nosso, aquilo que nos pertence. Nós temos meditado um pouquinho nisto e visto que o que nós estamos recebendo hoje e o que vamos receber dentro de anos para frente, tudo é de graça, é nosso. Outra coisa é o que Satanás faz hoje. Não tem nada que ele faça hoje que eu não tenha já uma promessa contra o que ele faz hoje. Tudo que ele está fazendo hoje já tem uma promessa. Ele diz, mas estou fazendo coisa grande. Eu disse, tem uma maior. E o diabo, o irmão Brando disse que ele só amedronta. Aí nós precisamos ter fé, crer que aquilo já nos pertence. Tudo que eu vou receber ainda lá na frente, já foi me dado lá atrás. Nós estamos vivendo hoje de bênçãos do Calvário. 2000 anos atrás, não poderíamos viver de bênçãos dos selos. Eu quero infiltrar isto bem. Se Cristo não é Brana, então Brana fez mais do que Cristo. E se Deus não é Cristo, então Cristo comprou minha salvação e Deus ficou de lado. Estão me entendendo? Se Jesus Cristo não é Deus, e foi o sangue dele que me comprou, então Deus não tem nada a ver comigo. Porque eu fui comprado pelo sangue do Filho. E o sangue do Filho era o sangue do Espírito Santo. E o sangue do Espírito Santo era o corpo do Espírito Santo, que era Jesus Cristo. Amém. Bom, então, tudo que eu preciso já está guardado. É só eu buscar. Você vai lá, já está reservado. Tudo que precisa. Nós falávamos isso aí naquela mensagem, o Papai Brana, em tempo oportuno. Já foi tudo colocado na dispensa. E Deus tem uma dispensa tremenda. Ele colocou tudo. Talvez você fique lamentando e diz, está aí, por favor, pega. Leva para você, é seu. Por que choras? Por que gritas? Por que lamentas? Está aí na dispensa, mete a mão. É seu. Por isso William Branham diz, Satanás, tira a sua mão suja da propriedade de Deus. Porque uma propriedade de Deus vai em busca do que te pertence. Eu não estou aqui pedindo para Satanás, vai embora, Satanás. Isso daqui é meu. Não, isso é meu, Satanás. Suma. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Em meu nome expulsarão demônios. Não conversarão com eles, mas expulsarão. Não farão amizade com eles, mas expulsarão. Então, tudo que você precisa já te foi dado. O Calvário, se você pensar bem, o Calvário te deu tudo. Você está mendigando porque quer. O Calvário já te deu. Então, mas eu estou vivendo além do Calvário. Mas eu estou além do Calvário desde o Calvário.
Entende? Desde o Calvário eu estou além do Calvário. Quem viveu aquém do Calvário foram os discípulos, foram o povo da lei, mas nós vivemos além do Calvário, após o Calvário. E o Calvário deixou tanta coisa para nós, que eu posso viver mais 100 anos para frente, com problemas, com lutas, e o Cordeiro já saiu do trono, mas o Calvário me deu tudo aquilo, o Cordeiro me deu tanta coisa, é que eu não consigo gastar tudo que o Cordeiro, o Calvário, me deu. Você tem que pensar nisto. Nós não temos um Deus que faz uma coisa, agora não posso fazer mais. Ele não pode fazer, diz o profeta, não pode curar, porque já curou. Ele só está esperando você ir lá na dispensa, isso aqui é minha, essa cura do câncer é meu. Eu já vou levando, muito obrigado, senhor. Aí o diabo vem correndo atrás, não, vai embora, sai. Esse aqui é meu, esta bênção é minha, me pertence. Então não tem nada que o diabo faça hoje que é maior do que o Calvário. Tudo que o diabo faz hoje é só menor. E não tem nada que o diabo coloque no povo hoje de incredulidade que seja maior do que os selos revelados. Não há nada. Tudo que o diabo põe aqui é menor. O que nós temos é maior. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos começar assim. Passando por alto. Às vezes passa por alto porque a coisa é humilde. Por isso que passa por alto. É muito simples. Mas é esse daí? Ah, se eu soubesse. Por certo. Passou por alto. É muito simples, é muito humilde, é muito pequeno. Vem de manjedoura. Vem de casa de pau a pique. É muito simples. Não vem de seminário, não vem de lisabanco. Vem de revelação. É muito simples. Olha, como eu gosto de tudo aqui, né? Eu falo, eu gosto disso. Mas eu gosto de tudo isso aqui. Nos é predito, é o 7º selo, 53, 54. Agora, eu não sei nem que mensagem, que tradução é essa, porque o 201, é 204 só versículo que tem naqueles parágrafos que tem. Aquela minha mesmo, eu peguei uma ali agora, e eu achei muito importante. Eu procurei uma coisa, não achei, porque é nova, não é a minha, né? Então fica mais difícil. Mas isso daqui é muito bom. Nos é predito que a mensagem do 7º anjo concluirá os mistérios de Deus. Nos é predito. Então, quer dizer, já foi nos dado todos os mistérios de Deus, foi concluído na mensagem do 7º anjo. Não deixa passar por alto, não. Temos estudado tudo isso e temos visto que tudo está em completa harmonia com as Escrituras. Por isso é assim. Agora, imagine você quando esta pessoa chegar à cena. É tão simples, é tão humilde, que ele está dizendo aqui do 7º anjo concluirá tudo. Imagine você quando essa pessoa chegar à cena. Ele estava passando por alto. Porque ele não estava dizendo assim, eu sou a pessoa. Não deixa passar por alto, não. É esse ministério aqui. Ele diz, não, vigia o 7º. Não perca, não deixa passar por alto. Vigia o 7º. Agora ele vem e diz, imagine você quando essa pessoa chegar à cena. Qual pessoa? O 7º anjo. Imagine você. Quando essa pessoa chegar à cena, e recorde, será algo tão humilde, que as igrejas o passarão por alto. As igrejas pentecostais passaram por alto, mas o pior de tudo foi o tabernáculo Brana passá-lo por alto. Eles não puderam de maneira alguma captar aquilo. Nós já falamos disso. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafos 7 a 10. Está acontecendo e vocês não estão vendo. Ele falando para o povo dele. Agora recorde, será tão humilde que as igrejas o passarão por alto, mas muito distante. Bom, tem uns que passaram por alto, tanto o 7º mensageiro, o 7º anjo, que eles estão esperando ele até hoje para revelar alguma coisa para eles.
E note isso. Pode imaginar as igrejas, todavia, sob as tradições dos reformadores, aceitando a um profeta de Deus que esteja firmemente contra seus ensinamentos e organizações? Como pode esse povo tradicional aceitar um profeta falando contra seus ensinamentos? A pessoa aceita quando fala a favor. Mas o profeta nunca falou a favor, só falou contra. Ele veio e falou contra os ensinamentos que havia na terra. João Batista veio e falou contra os ensinamentos que estavam na terra. Jesus Cristo veio e falou contra os ensinamentos que estavam na terra. Paulo veio e falou contra os ensinamentos que estavam na terra. Brana veio e falou contra os ensinamentos. A noiva, a esposa de Cristo, hoje vem e fala contra os ensinamentos que estão na terra. E como eles vão aceitar? Para aceitar, você tem que chaleirar os outros. Se você quiser alguém ao seu lado, você é um homem de Deus. Isso é uma bênção. Diga diferente para você ver. Faz como João Batista chegou e diz: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Oh. Quem queria ter companheirismo com João Batista? Alguém ali de perto do Sinédrio diria: eu vi um doido chegar aqui, rapaz, essa manhã. A aparência dele já dá para você correr. E ele chegou como um louco, foi direto no nosso rei, meteu o dedo na cara dele, diz: não te é lícito, falou que ele estava vivendo com a mulher do irmão dele, e foi embora. Ele não foi pedir saquinho de cimento, ele não foi pedir terreno para construir igreja. Se for, eles acham bom. Mas ele vem e mostra seu erro. Como eles podem receber um profeta quando vem pregando contra os seus ensinamentos de denominações? Aleluia. E note, pode imaginar as igrejas, estou repetindo, todavia, sob as tradições dos reformadores, ele está falando agora, outra vez, aceitando a um profeta que esteja firmemente contra seus ensinamentos e organizações, poderá o encontro de pastores aceitar uma mensagem que fala contra os seus ensinamentos e organizações? Para aceitar, você tem que chaleirá-los. Tapinha de pelica. Mãozinha leve. Mas esse não foi o trabalho de João Batista, de Jesus Cristo, de William Branham e nem o nosso. Oh, vai tudo bem. Tudo bem não. Tem que mostrar o seu erro. O homem foi lá e mostrou o erro do rei. Mas vai mostrar o erro de um pastor para você ver. Você vai mostrar o erro de um membro, ele já fica com a cara virada. Ao invés de se arrepender e consertar e dizer como filho pródigo: pequei, eles se iram como Caim. E há uma só pessoa que poderia dar cumprimento a essa promessa do sétimo anjo, o mensageiro do último dia. Só existe uma pessoa, diz o profeta, que poderá dar cumprimento a essa promessa, o único espírito que tem estado sobre a terra, que eu saiba, teria que ser Elias. Como foi em seu tempo, e assim foi predito que seria, porque seu espírito não foi nada menos que o espírito de Cristo. O espírito de Elias não foi nada menos que o espírito de Cristo. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude. Foi Deus dos profetas. E se Cristo foi Deus dos profetas, por que você quer dividi-lo?
Os pentecostais fizeram 3 dele e vocês da mensagem faz 2. Ele foi a plenitude, foi o Deus dos profetas. E se Cristo foi o Deus dos profetas, e se existe um outro Pai fora de Cristo, que Cristo é de Jesus Cristo, se existe um outro Pai fora de Jesus Cristo, o que ele seria dos profetas? Avô? Porque Cristo foi Pai. Olha, a deidade é muito simples para a inteligência desses teólogos. A deidade é simples para você ver Deus. Jesus diz: você quer ver Deus? Olha em mim. Você quer ver o Pai? Olha em mim. Era tão simples. Jesus podia complicar a coisa. Vamos deixar, um dia que você morrer, você vai chegar lá, aí eu te mostro o Pai. Não, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Agora, cada um já vê a diferença. Se é um corpo, o corpo que morre, é o corpo de Deus, não é de outro também não. É o corpo de Deus, Deus só tem um corpo. Eles ficam falando a boca de Deus, o olho de Deus. Gente, a boca de Deus, o olho de Deus, o braço de Deus, a perna de Deus, a mão de Deus, foi Jesus. Aqui no entardecer, a boca de Deus, a mão de Deus, o pé de Deus, foi Brana. E hoje a boca de Deus, a mão de Deus é eu, é você. Você está querendo ver Deus? Ele foi a plenitude, foi Deus dos profetas. E veja como odiaram a ele. Eles passaram ele por alto. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Passou ele por alto. Estava no mundo. São João capítulo 1, do versículo 3 ao 10. Lê para você ver. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Aquele Deus que disse haja luz, estava aqui no mundo. E eles mataram ele porque eles não o conheceram. Passaram-no por alto. E veja como odiaram a ele. Porém veio exatamente como disse a palavra que viria. Veio através da Virgem, ainda que todo esquisito, do jeito que eles esperavam de um jeito, ele veio do outro. Que eles esperavam uma virgem lá da igreja. Ele veio de uma virgem que ele nunca tinha visto. Apareceu Maria. Ele disse: não, essa daí não. Pensei que era a filha do fulano de tal ali. Não, que filha de fulano de tal? Deus não vai atrás deles, não. Deus chega de toda forma. Na hora que Jesus chega, eles querem esperar o Messias, era ele. O Filipe queria ver o Pai, era ele também. Se você quiser ver, eu sou a imagem desse Pai. Se você quiser ver Pai, olha em mim, porque eu não faço as obras, meu Pai que está em mim que faz. Se você quer ver o Pai, olha eu fazendo as obras, o Pai está aqui fazendo, porque eu não posso fazer sem ver o Pai fazer primeiro. E o Pai faz as obras, diz William Branham, através do Filho. Você pode, saiba que Deus não pode fazer nada hoje se não for através de nós. Eu sei que alguém diz: como Deus vai precisar de mortais? Toda a vida ele precisou. Ele estava fazendo sozinho o trabalho, ele estava aparecendo para Israel, aí Israel não aguentou. Não, Moisés, fala para ele aparecer para você. Ele fala com você e você fala com a gente, que nós não aguentamos não. Aí Deus achou bem fazer isso através do homem. Aí Deus veio em Cristo. Mas agora eu posso vir. Conversou com os homens e eles passaram ele por alto. Você não viu ele? Não. Filipe, você quer ver o Pai? Passou por alto, hein, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Mas sendo que ele foi profeta, eles blasfemaram em si mesmos, longe do reino de Deus, quando chamaram ao Espírito de Deus um espírito imundo, o qual estava discernindo em seu meio. Diziam: é um desses adivinhos, um diabo. E um adivinho, sim, é um diabo, porque é um espírito do diabo. E como as pessoas gostam de querer adivinhar. E um adivinho é do diabo. Certamente, sabiam vocês disso?
completamente. É por isso que o diabo trabalha perto de Deus, para poder enganar as pessoas. Porque Satanás é um adivinho. E Deus é o que revela o que está dentro de você, adivinha o que está dentro de você. Mas o diabo também adivinha. E você tem que saber agora o original e ficar com ele. É seus profetas. E Satanás você deixar de lado com suas adivinhações. Um adivinho, sim, é um diabo, porque é o espírito do diabo. Certamente sabiam vocês disso completamente, porque isso de adivinhar a boa sorte não é nada menos que a imitação de um profeta. O real é um profeta. Saiu do profeta, o outro adivinho é do diabo. Você diz, mas o fulano ali sabe, tudo sabe. Hoje, com a força do pensamento, eles entortam talheres na televisão, faz um monte de coisa lá que você diz, opa! E tem gente que diz, se eu tivesse um poder daquele. Aquele é um infeliz. Você tem que ter o poder de Deus, o poder da palavra, o poder original, não de entortar talheres, mas de endireitar os outros. Aleluia. Sabiam vocês disso completamente? Porque isso de adivinhar a boa sorte não é nada menos que a imitação de um profeta, o que é uma blasfêmia ante Deus. Muito bem. Passaram por alto. Agora, irmãos, o próprio irmão Brana não sabia quando a coisa estava acontecendo. Ele também estava passando por alto. O próprio irmão Brana. Coisas acontecendo com ele, no ministério dele. E agora você pensa bem o povo de William Branham. E outra coisa que eu quero retornar a mostrar para vocês, que quando os selos eram abertos, na hora que ele estava sendo aberto, ninguém sabia. Tinha um mistério atrás daquilo. Estava sendo aberto, mas ninguém sabia. Estava sendo aberto nos dias de Paulo, mas Paulo não sabia. E foi assim. E eles não foram sabendo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, também tem um selo aberto nos dias da voz do sétimo anjo. E é por isso que William Branham disse que não sabia. Porque o selo estava sendo aberto naquele dia. E se Deus fez isso com Paulo, Deus fez isso com Branham. Paulo não sabia que era o primeiro selo que ele estava pregando lá em 1 Tessalonicenses. Falando do homem do pecado, filho da perdição. Paulo não sabia, mas o selo estava aberto. E ele estava pregando. Agora vem o William Branham e mostra para nós que aquilo foi o primeiro selo. Então o irmão Branham não sabia do sétimo selo que estava acontecendo na hora. Porque naquela hora que ele estava pregando o sétimo selo estava sendo aberto. Naquela hora. Bom, vamos começar por aqui, o 245, a união invisível da noiva, eu já falei isso para vocês. Mas vou repetir porque cada dia tem uma luz melhor. Assim sendo, ele pode fazer que se abra o mistério selado com 7 selos à noiva, não à denominação. Você que tem um espírito denominacional, nem espere ser aberto, nunca vai ser aberto para você. O livro vai continuar fechado do mesmo jeito. Como pode uma denominação aceitar esses selos quando absolutamente é absolutamente contrário? A semente da serpente e todas estas outras coisas, os 7 mistérios completos, são contrários ao que a eles tem sido ensinado. Agora Deus vem e revela 7 mistérios completos. Meu filho, se está completo, não falta o 7º selo. Olha aqui, aqui ele já está lá na frente, pregando depois dos selos, a união invisível da noiva. Os 7 mistérios completos são contrários ao que a eles tem sido ensinado, porque eles preferiram o antigo ensinamento da escola bíblica. Eles preferem o antigo ensinamento dos teólogos, de Uriah Smith e outros, como o irmão Branham também estava naquele ensinamento antes, mas quando Deus abriu para ele, você tem que deixar o ensinamento de Uriah Smith e pegar de William Branham.
e os 7 selos que Deus, quando foram abertos na montanha. Quero deixar isso claro, porque é muito bom as pessoas saberem do posicionamento da Bíblia. Quando foram abertos os 7 selos na montanha. Irmãos, depois o irmão Branham desceu da montanha e cada selo foi revelado para ele um por dia. Então, os selos foram abertos na montanha, mas não foi dados a conhecer. Foi aberto, mas não foi revelado. Ele foi aberto na montanha. Você sabe disso, o irmão Branham, em cima do monte, ele estava ali com os selos abertos, pois o livrinho estava aberto. Quando o anjo forte desceu no monte pôr do sol, ele desceu com o livro fechado? Não, com o livro aberto. Então os selos foram abertos na montanha. Só que ele não foi revelado na montanha. Ele foi revelado lá dentro do quartinho. Então, o 7º selo também foi aberto na montanha. Mas sendo um selo do dia, o povo do dia não conhece a abertura daquele selo no seu dia. E está aberto. Agora, o 7º selo não foi só aberto no dia, ele foi revelado no dia. E as pessoas precisavam conhecer isto. O irmão Branham fala muito pesado disso. Ele diz: os 7 selos que Deus, quando foram, reticência, né? Quando foram abertos na montanha, Deus, deixa-me morrer agora mesmo neste púlpito se isso não é verdade, diz o profeta. Quer dizer, foi aberto na montanha. Eu poderia pegar mais alguma coisa aqui, só para ler para vocês. Quando deu aquele grande estrondo, lá na montanha, que ele está falando, da montanha, com a atração sobre a montanha, parágrafo 138 a 140, ele diz assim: eu nunca ouvi tal estrondo, aquilo sacudiu toda a terra, e quando fez, diante de mim, estava 7 anjos juntos. Eu encontrei com o irmão Fred, e os outros, um pouco depois, disse: o que foi isto? Eu disse: aquilo foi isto. O que fará você? Retornar para casa, pois assim diz o Senhor: os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos estes anos, estas denominações e tudo mais, Deus abrirá estes 7 mistérios para nós nos 7 selos. Ele já estava certo disto que ia acontecer. Agora, ele está contando em 64, ele está contando o que aconteceu antes da abertura dos selos. Ele estava contando o que aconteceu no Monte Pôr do Sol. Por que ele pregou com a atração sobre a montanha? Porque ele não sabia que aquelas coisas que estavam acontecendo lá na montanha era a abertura dos selos. Quer ver? Outra coisinha. 146. Ele está falando antes também do estrondo e tudo. Ele está falando aqui em 64 porque ele não sabia que isso tinha acontecido com ele mesmo. Júnior Jackson está me ouvindo? Vocês recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção do pôr do sol? E isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. Lá embaixo ele vai dizer: eu não sabia. Isto aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol. Através do cenário da história, ou melhor, o cenário de profecias, sendo cumprido. E haverá luz no tempo do entardecer, sobre o Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado, a 64 quilômetros ao norte de Tucson. Consiga um mapa e veja o pico do pôr do sol lá. Irmãos, a coisa está... Deus é tão perfeito que lá no monte, onde aconteceu, onde deu o estrondo, onde o profeta estava, onde os selos foram abertos, na montanha que os selos foram abertos, com a atração sobre a montanha, abertura dos 7 selos. Esta é a atração sobre a montanha. Por isso ele estava pregando, e a coisa aconteceu lá em cima, e ele não sabia. Aí ele teve que pregar. Aconteceu lá em 63, e eu não sabia. Você quer ver? Lá está. Veja o pico do pôr do sol, lá. Eu estou falando sobre uma coisa, logo eu volto. É tão perfeito Deus, que o monte é pôr do sol, e tem um perfil de um rosto lá. E é o rosto de William Branham.
Tem o perfil do Monte Pôr, lá no Monte Pôr do Sol. O Monte Pôr do Sol forma o rosto de William Branham. Qual é a atração sobre a montanha? Isso aqui não dá para ver. Qual é essa atração? O que chama a sua atenção no Monte Pôr do Sol? Tem o rosto do mensageiro. Será tão humilde, será tão simples. Passarão por alto, a igreja passará por alto. Ele passou por alto, ele não viu. Mas quando ele viu, ele não ficou sem falar para nós, para que nós pudéssemos ver também. Porque se William Branham não diz eu vi, eu também não posso dizer eu vejo. Eu só digo eu vejo, porque Branham diz eu vi. E aqui está, lá é exatamente onde isto aconteceu. Eu não sabia disto até outro dia. Pensa que ele mente? Não, ele fala a verdade. Eu não sabia disso até outro dia. Mas isso aconteceu no Monte Pôr do Sol. Outra coisa que ele disse que ele não sabia, com respeito aos cavaleiros. O primeiro cavalo, seu cavaleiro, o branco, o vermelho, o preto, o amarelo. Ele disse que ele não sabia também. Foi aberto lá no monte. Mas agora é hora de revelação. Quando ele chega para o tabernáculo Branham e naquele quartinho que ele estava estudando, ali estava o lugar onde estava cumprindo a visão da tenda. Estava cumprindo ali. Todos os mistérios estavam na tenda. Mas a tenda chamava Branham. Estava lá na tenda, todos os mistérios, tudo que você quer saber, estava na tenda. Mas Deus chama nós também de edifício. O irmão Branham diz, pequeno edifício, ou uma tenda. E Deus tratou ali, naquela tenda, e as pessoas estão esperando outra coisa. Agora, ontem à noite vimos abrir-se o terceiro selo, e saiu o cavaleiro. Deus sabe que eu não sabia estas coisas antes. Estou falando para vocês. 31 do quarto selo. E diz, ó, ontem foi aberto o terceiro selo. E saiu um cavaleiro. E Deus sabe que eu não sabia estas coisas antes. Eu não sabia do que estava acontecendo. Quer dizer, passando por alto, quantas coisas. O próprio irmão Branham precisava de Deus vir e mostrar para ele. Aí ele vem e fala, oh, irmãos, eu não sabia. Porventura, qualquer um de nós não pode também abrir a boca e falar, eu não sabia. Eu não sabia que a intercessão tinha terminado. Eu não sabia que o Cordeiro tinha saído do trono. Eu não sabia que eu já tinha um novo nome. Eu não sabia, eu tinha e não sabia. Isso é meu, é seu, é uma promessa de Deus, isso nos pertence. Nós não vamos deixar o diabo levar isso não. Isso é nosso, nos pertence, isso é meu. O novo nome é meu. Pois se é o novo nome de Cristo. Aí nós vamos hoje ter mais. Sabe de uma coisa, irmãos? Tem gente aí que diz que chama Branita, mas eu chamo cristão ainda. Ei, glória! Você pode dizer o quanto for. Agora eu vou te dizer, se Cristo não foi Branham, então Branham fez mais que Cristo. E eu não creio assim. Quando eu prego que William Branham fez mais que Cristo, porque eu creio que Cristo foi Branham. Porque está escrito em São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Cristo diz, tem um que vai crer em mim. Isto quer dizer, eu sou Branham, eu sou esse que crê em mim, eu falo através da boca dele, e ele vai fazer mais coisas ainda. Amém. Estão entendendo então? Você não pode dizer, Cristo é um e Branham é outro. Agora é que está. Você não pode dizer que Deus é um e Jesus é outro. Entende? Porque o que Jesus fez foi o que Deus queria fazer. E como Deus não pode fazer sendo espírito, ele fez através do seu corpo. E o corpo de Deus chamava filho.
Era o corpo. Oh, mas quem não sabe que um filho morre, o filho nasce, o filho morre, o filho fica doente, mas Deus não fica? Quem não sabe, mas o William Branham veio e falou assim: Deus chorou, Jeová chorando no amontoado de lixo. Jeová orando e nada acontecendo. Foi Branham que falou. Depois Jeová morria. E foi tanto Jeová que morreu, que a natureza que foi criada por Jeová, o sol escureceu. O profeta diz: deu uma neurastenia na lua, e o sol se escureceu, e houve trevas, porque a natureza reconheceu. A natureza não passou por alto, os homens passaram por alto, dizendo: ele é Beuzebu, mas a natureza dizia: ele é Jeová, ele é meu Criador. As pedras rolavam, e ao rolar a pedra está dizendo: ele é Deus. Vocês não sabem quem vocês mataram. É Jeová, é meu Criador. Pedra rolando. Jesus falou: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Agora eu sei, Jesus fala também de uma forma simbólica: se estes se calarem, Deus levanta pedras, prostitutas, ladrões, que são pedras também, e faz eles clamar. Vocês pararam? Eu vou levantar pedras. Isso é o que sempre Deus faz. Se um homem bom, um homem de uma boa linhagem, um santo, tem de uma boa linhagem, ele não pode ver essas coisas, Deus pega um que não vem de boa linhagem, como pegou William Branham. Qual linhagem boa de Branham? Ele mesmo falou. E Deus o pegou. Sabe por que Deus pegou? Porque nos dias de William Branham existia muita gente boa, mas não tinha ninguém que podia crer em Deus do jeito que Branham cria. Aí Deus falou: é você mesmo. É você que eu quero. Nunca bebas, nem fumes. Oh, mas meu pai é um bêbado, como é que eu não posso beber, Deus? Meu pai bebe, mas você não vai beber. Não importa o que faz seu pai, filho. Não importa o que fez sua mãe. Eu estou dizendo para você: não faça isso. Não estou perguntando o que seu pai fez, eu vou tratar com ele, mas você, estou dizendo: nunca fumes, nem beba, nem desonre o teu corpo, porque eu tenho um trabalho para ser feito futuramente com você. É com você mesmo, não adianta apresentar outro. Não faça como Moisés: sou pesado de língua, senão Deus te põe por Deus. Você seria só um profeta, agora te põe por Deus. Não pense que Deus vai: ah, coitadinho. O profeta chegou ao ponto de dizer assim: Deus estava a ponto de dar-lhe um pontapé. A força de expressão do irmão Branham é que quando Moisés começou a reclamar: sou fraco, sou pesado de língua, não tenho poder para isso, não consigo isso, não consigo aquilo. E você chega diante de Deus e diz: ô Senhor, eu sou um desgraçado. Deus está com uma vontade de dar um murro na minha cabeça. É desgraçado. Eu te salvei e você ainda é desgraçado ainda? Eu te dou uma revelação dessa, te revelo os selos, te abro a palavra e você ainda fica dizendo que é um desgraçado? Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Terceiro selo, 26. São coisas que você já conhece, mas nós temos que passar por isso. Eu tomei esse versículo: mas para que isso? A vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu quero te dizer mais uma coisa: eu já vivi a vida na fé do Filho de Deus. Hoje a vida que agora vivo, eu vivo na fé dos trovões. E se Cristo não é os selos, Branham mentiu. Mas Branham diz: Cristo é os selos. Então eu não vivo mais por esse Cristo. Eu vivo pela fé do Filho de Deus. A fé do Filho de Deus não pode me ratar. O Filho de Deus veio em Branham
para me dar fé de rápido. Eu vivo agora não apenas na fé do Filho de Deus, que eu já vivi durante o tempo da intercessão, mas agora eu vivo na fé dos 7 trovões. Alguém diz, mas você acha que essa fé é maior? Ela é maior que todas as fés. Por isso que Cristo estava em Brana, e Cristo é Brana. E a fé dos trovões é exatamente isso. É o que foi revelado dentro daquela tenda, daquele tabernáculo de carne. Aquilo foi revelado. Não passem por alto isso. Vocês estão passando por alto, vocês estão ouvindo a mensagem de uma forma ideológica, vocês estão ouvindo a mensagem pela mente, vocês têm que ouvir com o coração. Saber isso aqui é verdade, eu creio, eu me dedico a esta verdade. Quando você crê mesmo, as pessoas que fazem a coisa pelo coração, é totalmente diferente. Não vou usar um outro lado natural, porque vai me dar muito tempo. Mas quando você usa o coração para com Deus, você ama a Deus, você ama a palavra, não importa com ninguém que fala contra esse Deus. Eu queria que o moço e a moça fizessem a mesma coisa. Porque quando eles amam o outro, papai pode falar para ele, para ela, filhinha, não namora esse rapaz, não vai dar certo. É aí, mas ela vai mesmo. Ela foge, ela pula a janela. Lembra do tempo que fugia assim? Hoje é meio difícil fugir pulando janela. Mas teve um tempo aí que fugiam. Os pais não queriam o casamento. Mariinha abria a janela devagarzinho à noite. Papai dormindo. Abria a janela. E é como Romeu e Julieta, diz o profeta. Pulava no cavalo do Romeu e lá vai embora a Julieta. Hoje, você pode falar. Ela monta na garupa de uma moto. Filhinha, não faz isso. Ela está enganchada. Filhinha, não usa calça comprida. Ela está doidinha para o pai morrer para poder ficar livre. Dentro da minha casa você não vai usar calça comprida. Ai Deus, até quando esse velho vai ficar por aí? Aí depois quando morre, coisa boa. Ela está dizendo, agora sim, estou livre, glória a Deus, aleluia. Agora eu vou cortar o cabelo, agora eu vou usar calça comprida. Muitas filhinhas está aí, filhinhas de pastor e filhinhas de todo mundo, está desse jeito, só esperando um pouquinho, esperando um privilégio. Não, mas eu não quero que o senhor morre, não, assim, não quero. Mas eu tenho que morrer para o meu Deus para poder te alegrar. Tem que falar para Deus, Senhor, eu vou parar de falar com essa menina, vou deixar ela usar isso. Aí ela fica, Deus, muito obrigado. Mas você tem que estar vivo em Deus ainda e repreendendo, dizendo que aquilo é pecado. Continua falando que aquilo é pecado. A coisa não sai da nossa casa, não. Fica ali, o demônio. Se tem um lugar que o diabo está procurando alojar, é na casa dos crentes. E da terceira etapa. Então eu vou lá, eu vou voltar para a segunda. Lá ele nem aloja mais, já venceu o prazo. Já fez o que tinha que fazer, já pôs ignorância no tocante à revelação da palavra. Acabou. Agora eu vou para outro. O diabo também mudou de etapa. E as pessoas nunca percebem isso. E Deus está trabalhando dos seus. Mas você vai ver o diabo trazendo influências dentro da nossa casa. Os meninos vão na escola, voltam, já está com vontade de parecer o coleguinha, porque o coleguinha, aquele tipo afeminado, né? De brinquinho, lá vem eles também com vontade de pôr brinquinho também. A menina, ela vai lá para a escola, ela volta, é cheia de pulseira, ela enche de pulseira, e mais coisa, vai arrumando coisa para pôr. Influenciados.
Ninguém deixa ser influenciado pela palavra, pela revelação. Vai aonde está o Monte Pôr do Sol. Eu não sabia disso, agora eu sei. Deixa eu chegar ali e tomar as influências do Espírito Santo que caiu sobre a vida de William Branham. Deixar ela cair na minha vida, cair no meu lar. Não pensa que eu vou mudar minha família, não. Se Deus não mudar meu autoritarismo, não vai mudar minha família. Meus gritos não irão mudar meus filhos. E nem na sua casa. Tem que colocar na mão de Deus. Deus, através de William Branham, pegou Rebeca e colocou nas mãos de Deus. E ela era desobediente. Mas aí Deus pegou e deu uma torcida nela. Mudou. Oh, que tempo que William Branham sofreu também. E é o tempo dos filhos. É o tempo que nós, pregadores, temos que sofrer até que Cristo seja formado no corpo, na vida, no coração dessas mulheres, dessas moças, desses rapazes, desses homens. Tem que ser formado Cristo mesmo. Porque aí eles farão uma obra, farão um trabalho que ao invés de envergonhar o trabalho de Deus, glorificará o nome do Senhor. Mas fora disso, eles só darão problemas. Porque Cristo não foi formado neles ainda. É crente que está na igreja, mas nunca se engravida com a palavra. Só quer ficar bonitinho, com seios pontiagudos. Não tem que botar na boca de criança. Tem que perder a agucidade. Tem que mudar esse tipo de vida. Mas a igreja quer ser belezinha, bonitinha. Tudo em pezinho. Só Deus para ter misericórdia, não é? Agora, nesta hora, e quando ele começou a abrir os selos, encontramos que não estava muito claro. William Branham sabia, começou a abrir os selos. Capítulo 6, verso 1 de Apocalipse, você vai ver, tendo o cordeiro aberto, um dos selos. Mas ele abriu um dos selos, lá na era primitiva, mas ninguém ficou sabendo nada. Não estava muito claro. Quando abriu o primeiro selo, ele pensou: aqui vai dizer, e sucederá que fulano de tal tomará o trono e fará isto e aquilo. Porém, quando surgiu, viu um cavaleiro sobre um cavalo branco, ele tinha um arco e depois de um tempo lhe deram uma coroa. Isso foi tudo. Logo, o cordeiro abriu outro selo e saiu um cavaleiro sobre um cavalo vermelho, e este foi dado uma espada com a qual faria guerra e obteria grande poder e tiraria a paz da terra e faria com que matasse uns aos outros. Isso ainda era algo misterioso quando abriu. Apareceu muita coisa, cavalo branco, cavalo vermelho, olha a espada na mão, olha o que está acontecendo. Mas não sabiam nada ainda. Era misterioso quando abriu. Logo continua e diz que nos dias antes de soar destes 7 trovões, todos os mistérios seriam revelados. Terceiro selo, 26, 27. Agora, precisa mais do que isso? Eu creio que não. Creio que não. Só esse pedacinho aqui. 27 do primeiro selo. Agora nós temos na Bíblia: os mistérios estavam presentes e eles viram estas coisas suceder, assim como viu João. Ele disse: há um cavaleiro do cavalo branco, mas havia um mistério concernente a esse cavaleiro que não o conheceram naquele tempo. Irmãos, quando apareceu o 7º anjo, havia o mistério do dia e a hora da vinda do Senhor, que eles não conheceram naquele dia. Era um mistério. Jesus não falou, você lê São Mateus 24, e Jesus não falou, ele falou até o 6º selo. Falou de grande tribulação, mas não falou do 7º. Quando chegou a falar, entrar no 7º, era para entrar, ele começou a falar de Israel. Ele não falou nada. Quando João foi escrever Apocalipse 8, verso 1, houve silêncio no céu por quase meia hora. Não escreveu também. Quando William Branham foi pregar os selos, ele vem e lê a mesma coisa. A mesma coisa para nós. Agora já estou chegando no final. William Branham, guarde isso. A simplicidade. Deus em simplicidade. Eles passam por alto. Ele diz: quando essa pessoa vier, quando essa pessoa chegar em cena,
Ele ainda chegou a dizer assim, o ministério que eu estou agora pode simplesmente ser um alicerce, uma base para quando ele vier. Aí estão tudo esperando que venha um outro para fazer alguma coisa, quando o sétimo anjo estava ali e Cristo no sétimo anjo. Eles estão esperando Cristo na terra ainda, enquanto Cristo na terra foi Cristo em Brana. Ali que era Cristo na terra. O irmão Branham diz que Jesus não vai descer aqui nessa terra, que ele não pode pisar aqui nessa terra agora. Mas eles, pela ideologia deles, Jesus tem que vir aqui todo jeito. Eles estão esperando aquele Jesus que morreu no Calvário e chora. E eu sou Brana. Vocês querem? Eu sou Brana. Quem vê Brana vê eu. Era isso daí, o mistério daquele dia. Os mistérios de Deus eram conhecidos somente por eles, por esses 7 anjos. E eles foram os mensageiros que vieram interpretar essa pirâmide. É a mensagem do segredo destes 7 selos que estão dentro da pirâmide. Este anjo estava à minha esquerda, ele era o último e 7º anjo, contando da esquerda à direita, porque ele estava à minha esquerda, vendo-o, eu assim de frente, para o ocidente, ele vindo para o oriente, estava à esquerda, e ele seria a mensagem do último anjo. Um extraordinário. Recorde como disse que tinha a cabeça levantada e as asas tão poderosas e agudas, e como disse que voou diretamente para mim. Agora, isso é este 7º selo. Vocês estão vendo esse anjo voando para mim? Isto é o 7º selo. Aí ele continua dizendo, é uma coisa muito extraordinária e ainda não sabemos o que é. Olha nele, olha o ministério dele. É muito humilde, é muito simples, passarão por alto. Ele diz, quando ele vier, vai passar por alto, as igrejas passarão por alto. E ele está dizendo aqui, é uma coisa muito extraordinária, ainda não sabemos o que é, porque não tem sido permitida a sua abertura. Quando ele diz aqui na mensagem, aqui, olha para você, aqui foi 7º selo. Quando eu li aqui com a atração sobre a montanha, foi mais de 1 ano depois do 7º selo. Aí ele já estava dizendo que eu morra neste púlpito se ele não abriu os 7 selos. Se ele não abriu esses selos na montanha, 245. A união invisível, né? A união invisível, 245. E aqui no 7º selo, 1 ano antes, ele está dizendo, não sabemos o que é. Mas depois ele diz, que eu morra nessa montanha, que eu caia morto, me perdoe nesse púlpito, se ele não abriu os selos naquela montanha. Aqui ele sabia, agora pregando com a atração sobre a montanha, é o rosto de um homem, é o perfil de um homem, é o testamento de Deus, é o testemunho de Deus. Eu mandei um homem, esculpi o rosto dele no monte. O monte é pôr do sol. O homem que eu mandei para vocês, o ministério dele era pôr do sol. O ministério dele era luz do entardecer. Era Zacarias 14, 6 e 7. E vocês passaram por alto, não viram? Ele está dizendo aqui, ainda antes de morrer, eu não sabia disso. Isso aconteceu no monte pôr do sol. E eu não sabia disso. Agora, ele já disse que ele não sabia. Por que você vai continuar dizendo que água, mas eu não sei ainda. Ele está dizendo agora o que é. Era aquela mensagem, era o que tinha acontecido, eram os estrondos que tinha acontecido, eram os selos abertos naquela montanha. Pai Celestial, te damos graças por isto, Senhor. A vida que agora vivo, vivo-a na fé dos trovões, que nos arrebatará. E eu sei que a fé do Filho de Deus está nos trovões. Hoje eu já vivi a fé, a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, eu já vivi esta vida. Agora estou vivendo a vida dos 7 trovões. A vida que agora vivo-a na fé dos trovões, revelado. E que Cristo é os selos, o qual os trovões foram revelados dentro desses selos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder ouvir essas coisas, ler e crer, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.